Bom, eu acho que nós podemos dar início. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do Grupo de Apoio do Lions Clube Niterói Fonseca. Alexander, antecipadamente, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Para trazer um pouco para a gente está muito feliz de cada vez ter mais figuras masculinas, né? Figuras paternas se envolvendo. Está todo mundo muito acostumado a ver a mãe brigando, né? E a gente fica muito feliz quando vê isso ampliando, né? Quando Sim, a gente vê com certeza. a figura paterna se envolvendo. Então, a casa é sua, fique totalmente à vontade, nos brinde com um pouquinho da sua experiência, né, com relação a essa jornada do Nicolas. Bom, eu vou começar aqui, depois um pouquinho mais para o final, quando faltar aí uns 20 minutos, vocês me ajudam, para eu chamar o Nicolas para ele vir aqui, até para a gente poder bater um papo, eu colocar vocês, né, dentro de todo o contexto. E eu queria primeiro saber, todas as pessoas que estão aqui no grupo, tem alguém com TEA na família, é isso? Ou não necessariamente? Não necessariamente. O Alexandre já meteu um nãozinho ali, falou, ó, tô aqui só de curioso. Sou um defensor e gosto de sonhar. Não. Tô brincando, cara. Tô brincando. Eu também não. Eu sou musicoterapeuta e minha mãe entrou na briga juntinho. Que legal. Bom, eu acompanhei quase que na totalidade o encontro do dia 11 que vocês fizeram e foi muito bacana. A troca, né, que estava tendo dos familiares. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Na verdade, eu não vou lembrar o nome de ninguém, porque eu tenho uma baita dificuldade com isso, tá? E graças a Deus que hoje esses programas onde a gente tem a oportunidade de fazer essas reuniões online, virtual, né? Tem o nome das pessoas, então a gente não se confunde nunca. Bom, eu vou contextualizar vocês. Meu nome é Alexander Salles, né? Eu sou administrador de formação, sou mackenzista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou MBA em Supply Chain Management pela Fundação Getúlio Vargas, e mudamos todo o nosso contexto de carreira, mudamos toda a nossa vida em função do autismo do nosso filho. O Nicolas, ele é um autista de 22 anos, né, hoje. O Nicolas, ele foi diagnosticado aos 5 anos e meio. O Nicolas, ele é um autista clássico, na infância, suporte nível 3. Então, um autista grau severo, ele precisava de um nível de suporte muito grande. Devido à condição genética do Nicolas, que isso propiciou, juntamente com o trabalho que foi feito de desenvolvimento por nós pais, né, e por todas as pessoas que a gente conseguiu envolver no nosso entorno, propiciou que o Nicolas caminhasse dentro do espectro. Então, hoje, ele chegou até um nível 1 de suporte, né, que seria o nível que você precisa de um menor suporte possível. Porém, devido à pandemia e essa escassez da experiência social que nós tínhamos, né, em função das palestras que a gente fazia antes da pandemia, ele acabou regredindo um pouco dentro do espectro. Então, hoje ele está no nível 2, diria, resgatando a possibilidade para alcançar novamente um nível 1 de suporte. O Nicolas, ele tem um tipo de autismo muito peculiar. Se ele não for constantemente estimulado, ele tende à regressão, ele tende a sempre buscar o isolamento. Então, isso acaba contribuindo para que ele regrida, né? A minha esposa é a doutora Anita Brito. A formação dela é literatura norte-americana, letras, mestrado em dialogismo, a graduação, as 2 faculdades pela PUC São Paulo, mestrado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie também, e o ano passado ela fez um doutorado pela Universidade de São Paulo, pela USP, em neurociência, estudos da biologia, eu sempre esqueço a última, estudos da neurobiologia
neurobiologia do TEA. Né? Então, hoje, modéstia à parte, assim, ela é a pessoa que eu conheço que mais entende sobre autismo em todos os âmbitos, né? De maneira assim macro, porque ela tramita em todas as em todos os cenários, no cenário acadêmico, no cenário de pesquisa, dentro da ciência, no cenário como mãe, no cenário como educadora, como escritora e produz conhecimento científico, e também como coordenadora de inclusão no período que nós fizemos o trabalho de inclusão com o Nicolas, né? É sabido para todos nós, foi amplamente discutido no evento que vocês tiveram no dia 11, que o autismo ele traz uma série de desafios, né, para a família, né, enfim, e acho que o maior deles é a parte social, né, que acaba ceifando, na verdade, não só o desafio de buscar tratamentos por conta do alto custo que é hoje você ter acesso a esses tratamentos. Vale lembrar que tudo que a gente fez na época do nosso filho, muito pouco do que existe hoje existia naquela época, mas o que garantiu que ele tivesse esse desenvolvimento foi a estimulação precoce, que a minha esposa percebeu muito cedo e começou a buscar lá fora e trazer para dentro da nossa casa. Nossa casa virou um laboratório as questões de estimulação, trabalhar sensorial, trabalhar cores, trabalhar fala, até que a gente pudesse, num segundo momento, ter acesso a algum tipo de terapia via sistema público ou via sistema acadêmico, né? Porque algumas universidades, pelo menos aqui em São Paulo, eles têm as clínicas que são dentro da própria universidade. Então a gente fez esse caminho. A gente nunca não conseguiu dispor de um tratamento pago, primeiro porque a gente não tinha dinheiro, né? Esse foi um fator motivador, né? A gente não tinha dinheiro e, na verdade, não tinha muito recurso naquela época, né? O Nicolas, 22 anos, a gente está falando aí há 20 anos atrás, 21, 20 anos atrás, mais ou menos. Então, a gente não tinha realmente acesso a absolutamente nenhum tipo de... Hoje a gente fala de análise aplicada do comportamento, hoje a gente fala sobre as terapeutas ocupacionais, hoje a musicoterapia é considerada, foi evidenciado cientificamente que ela propicia, traz benefícios, né, como tratamento dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, mas na época a gente não tinha absolutamente nada disso. Então, tudo que a gente fez foi muito assim de tentativa e erro, de testar, baseado no que a Anitta estava lendo, de Skinner, dos primeiros livros que falavam sobre a análise aplicada do comportamento, e a gente começou a trabalhar isso dentro da nossa casa. De todos os desafios que a gente mais enfrentou, eu acho que o meu em particular foi o luto, né? Que apesar de ventilar já o termo autismo dentro da minha casa, receber o diagnóstico das mãos de um psiquiatra, para mim foi muito complicado. Então eu passei por um período muito... Eu procuro dizer que eu fiquei um tempo bebendo da fonte de onde jorrava a tristeza mais pura do universo. E foi um momento tão complicado na minha vida, né, em termos de tristeza, que tem coisas que eu não consigo nem me recordar, assim, né, eu não consigo nem lembrar. Muita coisa eu fui ter contato de novo quando em 2011 a Anitta escreveu o primeiro livro, que é na verdade, a nossa biografia, que chama Meu Filho Era Autista, que na verdade era um blog. A Anitta começou a escrever um blog, esse blog começou a fazer muito sucesso naquela época, onde as pessoas não tinham tanto acesso à internet, mas ele tinha um acesso muito grande semanal, e aí a gente notou que tinha muitas pessoas que queriam ouvir isso, né? Ouvir sobre o assunto. E aí esse blog virou um livro, né? Então, quando a Anitta, no processo de escrever o livro, tinha coisas que ela relatava no livro, eu estava lendo, ajudando ela, falava, cara, isso não aconteceu. E aí, para eu checar se aquilo realmente tinha acontecido, eu perguntava para minha mãe
E aí, quando eu perguntava, quando minha mãe não conseguia falar ou a lágrima só escorria do olho, eu tinha a confirmação de que realmente aquilo tinha acontecido, que por alguma razão eu acabei apagando da cabeça, né? Apagando da mente, da memória. Eu acho que essa é a parte mais complicada de todo o processo. Ainda hoje eu vejo famílias com uma grande dificuldade, por isso que hoje eu tenho um interesse muito grande em desenvolver redes de apoio que consigam ajudar essas pessoas, né? Então, na verdade, eu não tenho isso, são materiais, ideias que eu estou aglutinando, tô somando, trocando ideias, falando com pessoas, com ONGs, com movimentos, de repente criar uma cartilha, criar um modelo onde você consiga, de repente, porque a rede de apoio interna, ela pode ser deficitária. Quando eu falo de rede de apoio, são as pessoas que estão ali no determinado momento para assumir a postura, assumir a criança, né, durante um tempo, para que o casal consiga oxigenar, para que a pessoa consiga ter um tempo para ela respirar e até voltar para ser um ótimo cuidador, né? Que é aquela questão do cuidar de quem cuida, que hoje a gente sabe que realmente é muito complicado o nível de estresse, né? Que as mães, que a família como um todo tem, e obviamente, como a Cássia citou no início, até por uma questão socioestrutural e da sociedade, enfim, hoje a mulher ela acaba tendo meio que, né, hoje tem mudado isso, né, ainda a passos curtos, né, eu confesso a vocês, mas hoje eu participo de grupos de pais que falam somente de paternidade e dessa questão do empoderamento masculino dentro de casa, né, dessa questão do homem que vai cuidar do filho, que está participando diretamente da educação. Eu participo de alguns grupos assim que não tem absolutamente nada a ver com nenhum tipo de, não está ligado diretamente ao autismo ou nenhuma outra deficiência, para falar puramente de paternidade. Então isso tem mudado, então a gente sabe quão difícil é a gente ter essa rede de apoio. E aí, quando a mulher, por alguma razão, o casamento se desestrutura, né? E aí um vai embora, a coisa fica mais complexa ainda, né? E aí também é um outro capítulo também, que se a gente for pegar, a gente vai desmembrar isso. E eu não gosto muito de entrar na questão do que o pai abandonou porque o filho é deficiente. Eu entendo que hoje a gente vive uma sociedade que as pessoas têm um nível de exigência muito maior do que tinha sido no passado. Então hoje o cara não está satisfeito, ele pega e vai embora, a mulher não está satisfeita, separa, vai embora, casei, não gostei, separa. Então hoje parece que a coisa ficou mais, sei lá, mais simplificada em alguns pontos. Mas a gente não pode negar que quando você tem por alguma razão, algo que desestruture dentro da instituição casamento, isso também vai contribuir de alguma forma para que, se em algum momento essa base não estiver bem fortalecida, esse alicerce não estiver bem feito, pode ser que você possa ruir aí e realmente acabar separando o casal. E quando isso acontece, fica muito mais complicado, inclusive, a ação dessa questão da rede de apoio, né? Que é algo que eu tenho me dedicado, assim, dentre o meu trabalho, tenho dedicado algum tempo a isso, quero desenvolver alguma coisa, né? A gente sabe que, por exemplo, em alguns países, e é legal a gente olhar, não para sonhar, não para invejar, mas ver o que os caras estão fazendo lá fora. Por exemplo, hoje o Canadá, não em sua totalidade, assim como a gente não pode falar que o autismo é bem recebido e bem gerido nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem estado que a coisa acontece muito bem, você tem estado que não é as mil maravilhas. Então, algumas partes do Canadá, para você ter uma ideia, a família ela recebe um apoio não só da questão medicamentosa, se for necessário, da questão de exames, da questão de terapias. E uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente, tem uns 20 dias, a Anitta fez uma live com uma brasileira que mora no Canadá, né? Tá lá naturalizada, bonitinho. O governo disponibiliza 2 profissionais. São 8 horas por dia que você tem para você agenda, conforme a sua necessidade,
para uma pessoa ir na sua casa ajudar a limpar a tua casa. 8 horas por mês, você tem isso, a pessoa vai lá e limpa a tua casa. E você tem mais uma outra profissional, 8 horas por mês, que você pode agendar para que ela vá na sua casa simplesmente para cuidar do seu filho, uma pessoa totalmente preparada, treinada, é uma terapeuta, para ela ficar com o teu filho, para você poder sair para jantar com o teu marido, para você ir fazer um passeio, para tomar um sorvete na esquina, para você ver como que os países de primeiro mundo entendem que se a estrutura familiar não estiver funcionando, você não consegue dar um mínimo de funcionamento para que essa estrutura dê certo, tá? E isso é muito importante. Então eu tenho hoje, eu queria criar né, eu sei que existem alguns grupos, por exemplo, nos Estados Unidos tem alguns bairros que as famílias se conhecem, criam uma proximidade, então eles trocam assim, tipo, hoje você fica com meu filho, mas isso é um pouco mais complexo, mas funciona, porque você tem que conhecer muito a criança. Imagina um autista adulto, né, um autista adolescente, como que vai funcionar isso? Então ele precisa estar muito ambientado com a família para que essas coisas funcionem. Eu já vi e tenho relatos de pessoas que fizeram dar certo. Eu não sei se esse é o melhor modelo, mas talvez a gente deveria, sei lá, devesse pensar em alguma coisa nesse sentido, né? Bom, a gente acabou trocando de carreira em função de tudo isso, né? Então hoje, desde 2011, a Anitta viaja ao Brasil, e por conta do Nicolas, né? A Anitta eu nunca participei diretamente do Lions Club, mas eu tenho um carinho muito grande, porque eu já frequentei muito o irmão, né? O irmão do Lions, que é o Rotary. A Anitta foi rotariana durante alguns anos. Eu fui, inclusive, quando ela esteve presidente, eu fui o marido, né, que cuida, eu não sei se no Lions tem isso, você cuida da parte de filantropia, né? Não sei se vocês no Rotary você está presidente, cuida dos projetos do clube, e eu, como, na verdade, que é o que seria a incumbência da esposa, faz os chás e os eventos para cuidar da arrecadação como é que fala? Donativos, faz os bingos, tal. Claro que eu não fiz exatamente isso, na minha gestão eu propus, eu dei uma inovada, levei um pouquinho, dei um toque masculino. Mas teve os bingos, teve os jantares e tudo mais. Mas foi bem bacana. E o Nicolas, ele foi convidado a palestrar numa reunião de Rotary. E aí ele foi convidado, na verdade a Anitta foi convidada e ela preparou uma apresentação, né? E mostrou para o Nicolas. Tudo que ela fazia, ela mostrava para o Nicolas. Só para vocês terem uma ideia, o Nicolas, ele só começou a conversar com quase 11 anos e meio. Então ele estava para fazer quase 12 anos, ele começou a conversar. Ele foi não verbal durante muito tempo, tinha ecolalias e começou a conversar efetivamente com quase 12 anos de idade. E essa reunião de Rotary, onde ele participou como palestrante, porque quando a Anitta mostrou para ele que ela ia fazer uma apresentação, ia falar de autismo, ele logo falou assim, mas você vai falar da minha vida, mãe? Vou. Então eu quero falar. Aí ela tomou um susto. Como assim? Não, eu quero falar. Aí ela ligou pro nosso companheiro lá do Rotary Pacaembu. Emerson, e aí? Ele falou, cara, ele já fez isso alguma vez? Não, nunca fez. Cara, deixa ele fazer. Manda ele vir, deixa ele fazer. Porque na verdade tem toda a formalidade, tal, então a gente não queria quebrar todo esse protocolo, enfim. Mas aí ele super empático, super entendeu, falou, cara, preparou o pessoal lá, obviamente, tanto que, foi um auê lá, cara. E aí o Nicolas fez essa primeira palestra, ele colocou 4 slides. Os slides das coisas que ele mais gostava de comer, os youtubers dele preferidos, os personagens de jogos de videogame que ele mais gostava, e por último as pessoas da família, que ele tinha uma relação legal, as pessoas que ele gostava. Ele fez 4 slides, falou de costa para o público, lendo os slides e tal, e foi um chororô, o pessoal foi uma emoção, e aquilo de alguma maneira parece que marcou ele. Então o Nicolas ele começou a querer fazer palestras. Então a gente linkou uma coisa na outra, a palestra virou uma terapia,
virou uma maneira da gente falar do assunto, porque não, quando eu estava, só voltando um pouquinho, quando eu estava naquele luto lá, que eu estava meio numa amargura danada e estava meio chateado e tudo mais, um dia eu estava descendo, eu morava num sobrado, eu estava descendo do andar de cima para o térreo, e a Anitta estava com o Nicolas num carpete, com uma série de packs, né, que são as figuras que você usa para comunicação, EVA, um monte de coisa trabalhando sensorial, trabalhando figuras, trabalhando o desenvolvimento dele. Aí eu já estava meio amargurado, desci a escada, falei assim, ó, tudo que você está fazendo aí pro Nicolas não vai adiantar nada. Aí ela parou, ficou olhando, o que foi, meu amor? O que é isso? Não vai adiantar nada, porque você vai fazer aqui dentro de casa e quando ele sair para o mundo vai destruir ele. Vai destruir tudo o que você está fazendo. Aí ela levantou, obviamente tinha licença para me dar um tiro, né? Se ela quisesse. Ela pegou na minha mão, levou no peito dela, assim, apertou muito forte a minha mão e falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, meu amor, nós vamos sair para o mundo para preparar o mundo para receber o nosso filho. Então, na verdade, essas palestras, ela linkou exatamente com esse desejo que a gente tinha e vontade de levar informação para as famílias, para dizer que depois do diagnóstico você tem uma vida apesar da dificuldade, que existe um não, que a gente existe um não a gente já tem, existe um sim que a gente consegue buscar, que não são para todas as famílias, que não são para todas as histórias de vida, mas que existe uma possibilidade muito grande de pelo menos você algum objetivo, alguma coisa, algum desenvolvimento você vai conseguir. E aí a gente emendou nisso e a gente foi palestrando até 2016, mais ou menos, quando eu tive umas mudanças de carreira na minha vida e a gente eu resolvi seguir a minha família e já palestrava com eles esporadicamente, mas aderi ao time e aí a gente começou a viajar o Brasil todo, né? Eu comecei a viajar com eles, na verdade, eles já viajavam falando sobre essa trajetória e o Nicolas, obviamente, que ele foi desenvolvendo muito por conta dessa oportunidade que ele teve de contar a história dele falar, ele viu importância nisso, ele sociabilizou em função disso. E aí começou a acontecer uma série de coisas assim que eu nunca esperei que meu filho fosse chegar no estágio que ele está hoje. Realmente foi assim bem, a gente ficou muito surpreso. Fé a gente sempre teve, né? A gente acredita muito em Deus, acredita muito na palavra de Deus. Então a gente sempre foi muito sabia que tinha fé, que de alguma maneira, em algum momento a gente ia colher isso, né? E foi um processo que, na verdade, o processo de desenvolvimento de uma pessoa com TEA, primeiro, o mais importante de tudo é a gente deixar de trocar os óculos com os quais a gente enxerga a nossa vida, entre aspas, né? Porque a gente tem que não olhar o que a pessoa tem dificuldade de fazer, ter isso como um ponto de melhoria, mas valorizar sempre aquilo que ela tem um potencial, né? O que ela tem potencial? O que ela faz de legal? O que ela faz de bacana, né? Levamos o Nicolas para dentro da escola, foi um processo também no começo muito árduo, foi muito triste e desesperador para todo mundo, para a escola, para a gente, para ele, para os aluninhos, para todo mundo. Mas assim, o começo foi complicado, mas depois a coisa andou e garantiu com que ele entendesse como é que funciona essa questão social de estar numa sala de aula, né? E esse processo de adaptação ele é um processo muito complexo, porque você precisa fazer algo no qual você precisa treinar, você precisa oferecer, você precisa fazer com que essa pessoa sinta vontade de participar disso, mas não pode ser uma coisa imposta, né? Você não pode impor, você não pode forçar, porque se você força e aquilo vira um dano, vira uma penalização, você perde toda a parte de ensino, toda a parte acadêmica, enfim, todo a via que é benéfica do processo. Mas conseguimos também passar por essa
por essa fase, que foi uma das fases, assim, talvez uma das mais complexas de todas, a parte do processo. O Nicolas teve muito problema com alimentação, então essa foi uma parte que eu particularmente me recordo muito, ficou muito marcado, essa eu não esqueci. Parte da alimentação foi um processo bastante complexo, e o processo dele de inclusão mesmo dentro da escola, o começo foi muito difícil, porque como ele não falava, né, eu me questionava muito, né, com relação a, será que o que eu estou fazendo está ajudando? Será que é isso que eu tenho que fazer? Né? Então eu pensei várias vezes em desistir, né? Como a minha esposa, ela é da área acadêmica, ela era coordenadora, a gente foi para dentro da escola, porque a escola também foi muito honesta naquela época, de se colocar à disposição de ajudar, mas que também não sabia absolutamente o que deveria ser feito. Então a gente foi para dentro da escola, né? A gente ajudou a desenvolver os materiais de adaptação para o Nicolas, né? Porque, na verdade, a inclusão não é você pegar o cara e falar, você vai fazer isso aqui porque todo mundo está fazendo. É ver o potencial que ele tem dentro daquilo e desenvolver um material que esteja de acordo com a capacidade dele, para que esse material sirva realmente para agregar algum conhecimento, agregar algum ensinamento e ajudar no processo de evolução do indivíduo, né? Então, é uma coisa muito simples, mas que quando você vai na prática, as pessoas realmente têm muita dificuldade de entender isso, de traduzir isso dentro de uma sala de aula, né? Tanto que hoje a gente dá cursos, inclusive, disso, e agora na pandemia, porque por conta da gente não poder mais viajar, a gente começou a virar todo esse conteúdo online e trabalhar esse conteúdo para que profissionais, pais, professores e todas as terapeutas, todas as pessoas que estão ligadas diretamente no processo de inclusão, por exemplo, tenham a possibilidade de agregar esse conhecimento e de fazer valer isso, né? De poder ajudar, né? O que na verdade a gente nunca buscou uma cura, né? Quando a gente, por mais que eu tivesse passado por um processo de luto lá, o meu processo de luta estava muito mais embasado na minha preocupação de como seria a vida do meu filho, não a carga que ele me traria. Não estava preocupado com o trabalho que ele ia me trazer. Esse eu sabia que eu iria ter, sendo ele um filho típico ou sendo um filho atípico. O trabalho a gente vai ter. Eu tenho um outro filho típico de 24 anos que ele me dá muito mais preocupação em algumas áreas, né? Então, isso daí eu sabia que preocupação eu ia ter independente de qualquer coisa. Mas o meu processo de luta estava muito mais ligado a essa questão da incerteza de como que vai ser o processo de evolução do meu filho quando ele for um adolescente, quando ele for um adulto, né? Então a gente tem que pensar nisso com todas as demandas que um ser humano tem, né? Então a demanda de, por exemplo, de educacional, a demanda de higiene pessoal, a demanda de profissional, a demanda das questões sexuais, a demanda de estar com a família. Então, na verdade, são vários pilares que a gente tem que pensar isso ao mesmo tempo, né? Mas o que eu dou de dica para os pais é assim, primeiro, o que você consegue trazer, o que você consegue falar precocemente, melhor, uma linguagem que seja muito que seja de acordo com a idade, né? Então, o Nicolas, por exemplo, a gente via lá atrás crianças que tinham uma atitude sexual, se masturbavam, por exemplo, em público, num supermercado, numa farmácia, e que muitas vezes a família, até conseguir explicar, já tinha polícia chegando, atentado ao pudor, já foi pai preso com filho autista gritando dentro de viatura,
Então, assim, a gente ouvia essas histórias, então isso me deixou, assim, aterrorizado. Então, a gente sempre procurou se despir de todo pudor, de todo tabu possível, e vamos falar de uma maneira clara e sadia sobre o assunto, né? Vamos tratar isso com naturalidade, porque a gente tinha medo também de falar uma coisa e de repente ceifar ele, né? Castrar ele mentalmente de alguma coisa no futuro, tal, enfim. A gente sempre teve muito essa preocupação também. Então foi quando a gente decidiu, né, desde pequenininho, quando notou que ele já despertava já para essa questão, que a sexualidade já florava, ele já tocava, já sentia diferente, a gente começou a brincar de uma maneira muito tranquila, né, sem pôr a mão, né? Eu falei assim, ó, a gente não pode pôr a mão, né? Ninguém pode pôr a mão, e ele não falava. É gostoso, né? Gostoso, mas você vai fazer no teu quarto. Você vai fazer no chuveiro, porque o papai faz também, mas você não vai ver o papai fazendo. A mamãe faz, mas você também não vai ver a mamãe fazendo, né? E aí a gente foi envolvendo todas as figuras sociais. O juiz faz, o delegado, o padre, o pastor, porque como alguém não ia poder, né? Se alguém não faz, alguma coisa estava errada. Então todo mundo faz, filho. Só que ninguém faz para o outro, né? Não pode pôr a mão em você e ninguém vê o outro fazendo. Não pode te ver fazendo, ninguém pode ver você fazendo. É a sua intimidade. Então, essas coisas, com o passar do tempo, né, a gente foi utilizando uma linguagem adequada para cada etapa, né, para cada faixa etária, e aí a gente conseguiu resolver ter tranquilidade nessa questão, que na época foi algo que nos deixou muito preocupado. Mas essa metodologia a gente usou para o que vocês puderem imaginar dentro de casa, né? Quanto mais aberto a gente for, quanto mais simples a gente for nas nossas explicações, melhor são para eles entenderem isso, né? Absorverem, né? E eu acredito que com os filhos típicos também, né? Típicos a gente diz a pessoa que vamos dizer assim, está dentro da normalidade, né? Porque o conceito de normal é um conceito meio complexo. A gente estabeleceu o que é normalidade, acho que a gente não sai daqui hoje, possivelmente talvez não saia daqui dessa vida. Mas o típico também, você tem uma série o meu filho pegava essa carona junto, né? Então a gente teve a oportunidade também de transmitir a informação, que é a maior riqueza que uma pessoa pode transmitir para outra informação, né? Porque a partir dali você já está, você está paramentado, você está com a informação, a partir daí o que você decidir é conta e risco sua. Pessoal, não sei se vocês têm perguntas, se vocês deixarem eu falar, eu vou embora, e aí eu não sei, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem que eu chame o Nicolas, fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Adel, sou a mãe da Cássia, e eu gostaria de saber, com a experiência de vocês, eu acho que a preocupação de muitos pais também, como foi para vocês trabalhar o amadurecimento sexual do Nicolas? Porque as pessoas se preparam para o Nicolas, como para outras crianças, como se fosse receita de bolo. E, na realidade, não é. Aonde eu moro, eu ouvi pessoas conversando, tem até pessoas com filhos, e eu achei um pouco agressivo a conversa. Mas eu gostaria de saber assim, como vocês se prepararam para isso. Eu sei que você já tocou no assunto, mas eu gostaria de saber mais, assim, vocês trabalharam esse amadurecimento dele, porque eu sei que não é uma receita, mas com a experiência de vocês, muitos vão ficar, pelo menos, alerta aos sinais, né? Vamos botar assim. Que idade ela tem? Oi? Que idade ela tem? Ah, está com 17 anos, 17 a moça. anos, sim.
Bom, eu acho que, assim, complementando aquilo que eu falei, o mais importante é a gente se despedir de tabu, não ter vergonha, e às vezes fica aquela coisa do o marido joga para a esposa joga para o marido, é uma coisa que não pode. Não Sim. pode, porque assim, depois a gente tem que imaginar que o autista ele vai crescer, né? Então, hoje, uma coisa que ele está fazendo criança, que de repente a gente está achando, até mesmo às vezes até bonitinho, engraçadinho, a gente tem que imaginar ele fazendo com 20 anos de idade, 1,90 m, 130 quilos. Né? Então, isso é muito complicado. Então, assim, o que nós sempre dizemos para as famílias? Aborda com tranquilidade. Então, quando a gente percebeu que o Nicolas começou a pegar no pipizinho e que aquilo para ele começou a causar um prazer, a gente já foi em cima, mas não para causar um medo. Filho, o que você está fazendo? A gente foi bem tranquilo. Filho, que legal. Tá gostoso mexer, não tá? Meu amor, você pode mexer no pipi. Ele falava pipo, na verdade. Você pode mexer no pipo, só que você pode mexer no pipo no quarto. Você pode mexer no pipo a hora que você estiver no banheiro. Só que ninguém pode mexer no pipo para você. Porque a gente tinha casos de mães que tinham que masturbar o filho, porque o filho ficava agressivo. Né? Então, assim, as histórias são mães que chegavam a manter relação com o filho, entendeu? Por conta de, assim, aqui próximo à nossa cidade, uma vez o pessoal chegou lá, o cara tinha um autista adulto, né, 30 e poucos anos, já tinha arrebentado o pai na porrada e estava querendo matar a mãe. Aí foram para cima da mãe. O que aconteceu, mãe? O que aconteceu? Não, eu não vou mais fazer com ele. Aí os policiais, como assim? Não, que eu não quis fazer sexo com ele, por isso que ele quebrou a casa. Então, quer dizer, olha o tamanho do problema que se gerou lá adiante. Imagina o cúmulo de uma mãe transar com o filho, porque senão ele vai quebrar a casa. Então, essa é o aporte que tinha que ser dado a essa família, o aporte que tem que ser dado a essa criança é muito grande. Né? Então, por isso que quanto mais a gente antecipar a conversa, é muito melhor, porque você está tratando com uma criança de 5, 6 anos. Você está tratando com um adolescente de 14, 15. Você não está tratando com um homem que não teve nenhum amparo e que a sexualidade é inerente da natureza humana. É nossa. Sexualidade é do ser humano. Sim. Então ele não vai. Então a gente tem que tratar o quanto antes. Para as meninas, já vi muito caso da mãe vai ao banheiro na época da menstruação, a menina vê, a mamãe está machucada. Fala um negócio desse para a criança. Se para uma criança típica já é complicado, imagina para uma criança atípica. Então, o que a gente... Hoje tem muita literatura que já tem alguns livros que falam sobre esse assunto. Mas, que a gente sempre procura, mãe, brinca com a filha, pega um absorvente, pinta de vermelho, põe na filha, brinca, cria disso uma brincadeira, vira uma terapia, né? Para quando ela chegar no período e começar, tiver a primeira menstruação, isso para ela não vai ser um tabu, ela nem vai... Porque existem autistas, dona Del, que se vê sangue, ele entra em crise e você só consegue parar com... Tem que ser esse problema. É complicado, entendeu? Então, assim, a gente sempre fala, hoje a gente tem um problema muito sério, né, na nossa sociedade. Ontem a gente mandou um texto, inclusive, para um livro que vai começar a rodar agora uma versão que vai sair com um texto nosso lá, meu e da Anitta. Chama Não Me Toca Seu Boboca, da Andrea Taubman. Um livro muito bacana. Fala sobre essa questão do abuso sexual. É um livro para você preparar as crianças para elas ficarem espertas com relação a isso. Mas, infelizmente,
As pessoas que estão dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, a gente sabe que, infelizmente, tem um índice alto também de abuso e que muitas vezes parte dentro da própria família, né? Eu já vi casos, hoje em dia, faz tempo que eu não ouço falar, mas às vezes a própria família levar a mulher para fazer laqueadura, porque dentro da estrutura familiar a criança está sendo abusada. Sim, exatamente isso que está acontecendo, e para mim foi muito revoltante. Eu ouvi a mulher falando que a filha, porque antigamente, ou até há pouco tempo, eu não sei direito, o autista era mais assim, o sexo masculino. Depois foi aparecendo mais o sexo feminino. Tá, foi bom a senhora falar isso, a gente vai falar sobre isso. Sim, então eu vou esperar que você fale, mas deixa eu só tirar essa dúvida. Aí o pai e a mãe consentiu que o pai fizesse sexo com a filha porque ela estava se masturbando. Eu vou falar bem claro, porque aqui não tem criança, somos todos adultos. Fica à vontade, dona Del. A menina de 17 anos estava se masturbando, aí ela contou para uma senhora que ela autorizou o pai a fazer sexo com a filha. A senhora ouviu calada, partiu para a cidade, foi para São Pedro da Aldeia, na delegacia, e deu parte da mulher e do marido. Tá certo. O que acontece? Chegaram lá a polícia, pegaram a menina, levaram para tutelar e os pais foram para a prisão. Tá Com um certo. atentado à própria família, à própria filha. Entendeu? Foi muito triste o que eu vi. E agora, distante, eu não falo para ela, para Cássia e para os outros meus filhos, porque eles sabem que aquilo me revolta. E eu sou capaz de avançar na pessoa. Só que eu estou me controlando o máximo para não pegar aquela mãe que fez aquilo ali. Eu me controlei muito ao passar. Porque minha vontade foi voar em cima dela. Não vai adiantar a senhora, porque a senhora vai cometer um outro crime, aí não adianta, né? Exatamente. Nós temos aí eu vi justiça. aquilo ali e fiquei... A parte da justiça do homem já foi feita. E aí depois tem um acerto lá com Deus. Mas é isso que a senhora falou, sem massagem. Caracterizou abuso, independente de qual for. Denuncia. Denuncia. Não tem o que não tem que pensar. Não tem certo e errado. Mas será que denuncia? Denuncia. Porque eu vou falar uma coisa para a senhora. Não existe nenhum ambiente pior do que o ambiente de abuso. Não tem. Então, o ambiente que acontece o abuso, né, seja ele de qual maneira for, ele já é o fundo do poço. O que for feito daí para frente vai ser sempre positivo. Então, não tenha medo. Já ouvi, eu assim, graças a Deus, graças ao bom Deus, porque eu vou falar para a senhora também, eu sou cristão, mas se eu tô na hora, eu não sei o que acontece. Eu nunca vi, eu não conheço, né? Essas histórias que eu estou falando são de relatos por cidades. A gente palestra mais ou menos umas 150 palestras por ano. Só de março do ano passado, dia 15 de março a dia 15 de maio, que abril é o mês que se comemora o dia 12 de abril, que é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Então, o nosso abril ele começava dia 15 de março e terminava dia 15 de maio. Só de passagem aérea, a gente cancelou 90 por causa da pandemia. Então, a gente Muito obrigada. Toda. Fico à disposição da senhora, que a senhora precisar. A Cássia tem o meu contato, aquele WhatsApp é o meu WhatsApp público. O que a senhora precisar. Conheço São Pedro da Aldeia, já tive aí na base aérea da Marinha, né? Agora eu não sei se é a Marinha Aeronáutica, não lembro. Palestrando, conheço aí a região também dos lagos, a gente já teve muitas vezes aí palestrando, viu? Tá bom, muito obrigada. Acho que a Gisele quer perguntar, ela levantou a mão.
Oi, boa tarde. Boa tarde. Primeiro quero, né, estar aqui participando. Acompanho já o Nicolas há bastante tempo, né? Vi uma Que legal. publicação quando ele teve um momento na escola que a Anitta fez. Na verdade, eu conheci primeiro o Nicolas, né? Depois a Anitta, e depois comecei a acompanhar muito vocês e tudo que vocês postam há muito tempo. Então você Nicolas está é, falando aí? Nicolas é uma Nicolas é um figura. eu sempre, assim, né? Eu sou mãe do Guilherme, tem 12 anos, e, assim, as primeiras vezes que eu escutava, assim, que eu lia o que a Anitta escrevia, né, sua esposa, assim, eu me identificava muito. E me identificava também com a história do o Gui também, ainda, né? Eu acho que ele ainda não tem um processo de muita conversa com a gente, muito diálogo, a ecolalia dele é bem. Assim, tem muitos momentos que, né, que vem das coisas que ele escuta, das coisas que ele assiste. Mas ele também caminhou dentro do espectro, né? Guilherme tinha os comprometimentos muito, muito, muito mais intensos quando criança. Eu acho que hoje a Cássia está aí, né? A Cássia já foi terapeuta dele, acompanhou muito o desenvolvimento dele, sabe que ele se desenvolveu, né? Que eu acho que ele consegue estar em lugares que eu nem pensei que ele estaria, fazendo coisas que eu nem pensei que ele. Claro que a gente tem a esperança, quando você falou do Mita, aí meu olho encheu d'água, assim, você fala assim, para de fazer isso aí porque o mundo lá fora não vai. Eu fiz muito isso, eu fiquei 4 anos muito dedicada, me anulei assim, né, vamos dizer assim, né, mas me anulei para poder viver isso e tentar intensamente tudo que eu escutava e aprendi, até com a Anitta mesmo, né, para aplicar no Gui. E assim, eu também tenho esse pensar, como você falou, assim, né, onde quando acontecia, assim, todas aconteciam algumas coisas com o Gui, assim, essa parte da sexualidade também, eu já venho trabalhando com ele já há algum tempo, né? E agora eu já mudei até o nome. Ele fala, Nicolas falava o nome, Guilherme falava Puluquito. Ele sabe o nome exato, como chama hoje, né? Porque para a gente também isso é uma prevenção. Eu aprendi isso lá atrás. A gente também não colocar nomes, né? Os nomes são os nomes. Isso é importante para poder protegê-lo. E assim, uma pergunta que eu, né? Para o Nicolas eu sei, né? A alimentação do Nicolas, assim, como foi que conseguiram assim introduzir, né? Eu lembro, eu via vocês fazendo as viagens, né? E ele experimentando coisas novas, né? Come tudo. Eu falo que ele só não está comendo pedra, né? Mas como é que foi para vocês assim, o Nicolas, essa questão da alimentação, né? Dele transitar e hoje ele conseguir experimentar, né? Como foi isso para vocês assim? Essa é a minha pergunta, tá? Olha, essa foi uma das partes mais complicadas de todas, assim. Chegou um determinado momento que o médico falou assim, olha, se ele não comer, a gente vai ter que colocar uma sonda nele. E aí a gente se desesperou. Então eu fiz eu fiz uma mamadeira pro Nicolas na época, e aí a gente eu batia toda a refeição dele lá. Então, porque às vezes ele comia uma vez só no dia, né? Então eu batia uma refeição e aí ia dando para ele, às vezes ele vomitava, eu calculava o quanto vomitou, o quanto entrou, para saber se ele tinha comido alguma coisa. E, e aí, assim, tentativa e erro. Na verdade, a gente tinha um problema muito sério na época, que a gente não sabia que a parte sensorial pudesse atrapalhar tanto a deglutição, tanto a, o mastigar dos alimentos. Hoje a gente sabe que isso é um fator importante a ser considerado. Então, muita coisa que a gente dava para o Nicolas era muito arenoso, assim. Tipo, sabe quando você bate maçã com leite, não fica assim uma textura meio arenosa? Pega uma cadeira para você lá, filho. Fica uma textura um pouco arenosa, assim, não fica? O Nicolas, ele tinha uma baita dificuldade com isso. Então, tudo que ele, tipo farinha láctea, vem por lá, meu amor, ó. Vem pela outra porta para você entrar por aqui, ó, para você ficar desse lado aqui, ó. Muita coisa ele não conseguia. Então, tipo farinha láctea, essas coisas e a gente dava achando que estava fazendo um bem. Então, quando a gente pegou uma coisa que ele começou a comer, que eu obviamente teve algumas outras, mas assim, tipo arroz ele conseguia comer e batatinha frita do McDonald's, não podia ser de nenhum outro lugar.
Não adiantava eu comprar a McCain, que é a mesma batata que o McDonald's está servindo, e fritar na minha casa. Tipo, assim, não ficava igual. E aí o que que acontecia? Ele pegava e aí eu tinha que, tipo, todo dia no McDonald's comprar batata. Então, eu dava a batata para ele. Pode sentar, filho. Fica aqui. O Nicolas já está chegando por aqui já. Boa tarde, gente. Tudo bom? Então, a gente dava a batata para ele, mas assim, a batata era sempre assim, tipo, a gente nunca falava não, porque falar não para ele também, tipo, era uma coisa que não funcionava. O não desencadeava, tipo, uma crise. Então, assim, filho, eu trouxe a batata, você vai comer a batata. A gente reforçava que ele ia comer. Mas vamos comer o brócolis primeiro, e a gente ia engatando ali um pedacinho de brócolis, vai uma batata, e assim, desse jeito. Então, nessa, a gente começou a aumentar o leque. Do brócolis foi o feijão, do feijão veio o milho, ou que está mais próximo do feijão, sei lá, lentilha, vai a lentilha. Então, a gente começou a fazer esse tipo de coisas com ele. O que que nós nunca fizemos? A gente nunca fez nenhum tipo de dieta específica, né? Porque não existe, na ciência, não existe nenhuma comprovação de que a dieta te ajuda nas questões do autismo, a não ser que você seja celíaco, que você tenha intolerância ao açúcar, à lactose, a glúten, você realmente tenha uma alergia com evidência, né? Uma alergia evidente. Senão, você pode trabalhar da melhor maneira possível. E aí a gente conseguiu, né, fazer com que ele fosse aumentando o leque dele de interesse. E aí não foi um mês, não foi um ano, foi uma vida. A gente teve que, durante muito tempo, realmente se colocar à disposição de estar com ele, de estar fazendo a coisa acontecer. Foi bem complicado. Mas hoje ele come de tudo. Ele não gosta, é o que ele fala, eu não gosto de tudo, mas eu como porque eu sei que vai me fazer bem. Né? Então são poucas coisas realmente que o Nicolas gosta. Obrigado, tá, Nicolas? Beijo, tá? Te acompanho há muito tempo, sou muito sua fã, tá? Você é uma inspiração. Ah, muito tá? obrigado. Muito obrigado de coração. Mais alguma pergunta ou posso deixar o Nicolas falar? Podem fazer perguntas, gente. À vontade. Fala um pouquinho. Eu contei um pouquinho da nossa trajetória, contei um pouquinho da sua experiência na escola, contei um pouquinho da tua experiência agora na pandemia. Fala um pouquinho para eles de você, das coisas que você gosta de fazer, e fala um pouquinho sobre como foi essa questão da pandemia. Quer pôr o fone? Acho que vai ficar melhor. Não, pode deixar, obrigado. Pode deixar assim. Vocês estão ouvindo legal? Tá legal? Tá legal aí? Então tá bom, ok. Tiago, alguma coisa ou não? Não, obrigado. Pode ficar à vontade. Bom, boa tarde, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Nicolas, Nicolas Brito Salles, eu sou filho do Alexander Salles, que é esse cara super legal que acabou de falar com vocês. E eu tenho autismo, né? Eu tenho 22 anos de idade e eu sou fotógrafo e escritor. E antes eu era palestrante, mas hoje em dia eu não sou mais por conta da pandemia. O máximo que a gente faz hoje em dia é dar aulas pelo Clube da Inclusão e também a gente faz algumas lives no Instagram e também a gente faz algumas participações, como hoje mesmo, agora, por exemplo, e também em algumas salas de vídeo, né? E a pandemia acabou afetando bastante a gente, né? O nosso trabalho, mas hoje em dia eu acabei meio que regredindo, né? Digamos assim, por conta da pandemia, e eu gosto muito de fazer as minhas coisas pessoais, às vezes, tipo, mexer no computador, jogar videogame, trabalhar também, e também eu gosto muito de trabalhar com o Clube da Inclusão, né, fazer os certificados das pessoas e tal, eu gosto muito disso, de fazer isso, de verdade.
E hoje em dia nós estamos, a gente no começo, né, a gente passou por dificuldades em relação à pandemia, mas a gente foi se reinventando e hoje em dia a gente está mais, a gente está conseguindo reajeitar as coisas, né? E nós estamos agora conseguindo fazer as coisas do Clube da Inclusão, tudo direitinho, e é isso, praticamente isso. Fala mais, meu filho. Sorta a voz. Meu pai já está voltando. Você falou da pandemia, como é que foi para você? Sim. Eu falei para eles da pandemia. Como é que foi para você essa questão essa regressão que você teve, né? Você comentou com eles? Comentei. Sim. Legal? Uhum. E da fotografia? Também comentei. Comentei tudo. Hoje o Nicolas está express. É isso aí. Hoje ele tem uma palestra sobre qual que é o teu tema hoje que você vai falar? Hoje vai ser múltiplas deficiências. Como é conviver com múltiplas deficiências? Esse é o tema. Lá pro evento do Rio de Janeiro, que nós iríamos, teoricamente não, a proposta era a gente ir presencialmente lá, né? Mas aí teve 2 eventos, um foi essa questão da variante Delta, que está aumentando lá, né? E a nossa vacina, que a gente só conseguiu tomar a segunda dose no dia 23 agora, então... É verdade. A gente só vai estar imunizado daqui 20 dias. Só daqui 20 dias. Então, automaticamente, a gente acabou deixando de ir presencialmente e mudamos para online, né? Melhor ainda, inclusive, online. Porque aí a gente não se arrisca. Esse ano a gente estava voltando com alguns eventos agora a partir de setembro, na verdade, a ideia era a gente voltar a partir de setembro, mas por conta de toda essa questão de risco, né? A gente também... O Nicolas tem problema respiratório, a Anitta também tem asma, então a gente resolveu não arriscar muito, né? Mas a pandemia para a gente foi bom porque a gente converteu muita coisa do que a gente estava fazendo para online. Isso então, é verdade. A gente conseguiu escalar, apesar de já ter ido para todas as regiões do Brasil, já palestrar, a gente conseguiu escalar e levar informação para o maior número de pessoas. E também o Nicolas produziu 2 livros, não, um livro, né? Ou 2? Acho que 2. 2 livros durante a pandemia. Contando com o que a mãe escreveu junto, que a gente escreveu junto. Não, o Patovão já estava escrito antes, né? Ah, sim, mas a gente lançou ele online recentemente, é por isso. Nicolas, ele pegou uma via de escrever livros infantis, e isso ficou muito... deu muito certo, assim. Ele tem uma imaginação muito legal para as histórias. E aí ele escreveu em 2019 o Ivana e a Cura para o Preconceito, que a personagem principal é baseada na coelhinha dele de estimação, que é a Branca de Neve. Você podia pegar a Branca, será que ela tá muito Eu acho que eu vou pegar ela. Peraí, vamos terminar, que aí você pega ela. Não, eu vou pegar. Não, você quer que eu pegue? Não, termina, depois você pega. Tá bom, terminar, que eu tô falando do Patovão. Então tá bom. E aí ele escreveu um outro livro que chama Patovão. Fala um pouquinho do Patovão, como é que é? O Patovão, ele é mais ou menos na mesma onda da Ivana, né? Outro livro infantil que conta sobre mensagens de não ter preconceito, mas o universo é totalmente diferente. O livro da Ivana, ele só existem mamíferos selvagens. No Patovão só existem aves. E tem muita história legal, e tem muita coisa legal, um plot bem bacana no Patovão, que conta a história de um pato e de um pavão, que eles acabam ficando juntos, né? Eles viram, tá? Siameses no meio do processo, e eles não se gostam. E aí eles têm que aprender a se entender, a se conviver, para eles poderem se ajudar e a passar pelos diversos preconceitos que
as outras aves têm sobre eles pelo fato de eles estarem grudados e terem aparência física estranha para os outros, né? Então, é basicamente essa a proposta do Patogon. E aí ele lançou um outro livro que esse eu achei, assim, fantástico. Na verdade, a ideia foi da mãe dele, esse, né? É verdade, foi da mãe. Esse foi da mãe. Na verdade, o livro chama-se Deixe-me te dizer o que eu nunca consegui te dizer antes. Então, na verdade, o livro ele é um diálogo de uma mãe, na verdade, da Anitta e do Nicolas, né? Da Anitta e do Nicolas, porque como o Nicolas era não verbal, é como se ele estivesse respondendo no livro hoje os pensamentos dele, hipoteticamente, óbvio, né? Então tem essa brincadeira dessa conversa, desde a barriga, desde a conversa dela na barriga com ele, e aí depois até a idade que ele está agora. E o livro tem umas ilustrações assim muito legais do Fábio Terço, que é um parceiro do Nicolas, que já acompanha ele fazendo as ilustrações, é um ilustrador assim muito talentoso. Isso é verdade. E esse livro ficou muito legal. É um livro muito emocionante assim, e é um livro muito bacana bacana de ler. Depois eu vou disponibilizar para vocês a lenda que a gente contava para o Nicolas, para contar para ele por que ele é autista. Na verdade, era uma historinha que começou e aí ela foi ganhando forma. Eu vou mandar depois para você. Eu tenho ela tipo num pergaminho, assim, e é uma história bem bacana. O pessoal está levantando a mão, aí eu vou deixar vocês fazerem perguntas. Fiquem à vontade. O volume está para baixo. Posso ir, Andressa? Posso? Tá. Nicolas, 2 perguntas. Posso? Pode. Eu sei que você tem um irmão, né? Chamado Guilherme, que é o xará do meu filho. Eu queria saber como sempre foi a sua relação assim com ele, assim, como Sim, você claro. queria ficar perto dele. Oi, desculpa. Você queria com ele, você queria conversar com ele, as fases, né, foram passando. Hoje, como que é e como foi, assim, para você ter um irmão e ser parceiro, assim? Sim, claro. A nossa relação ela é super bacana, a gente se dá muito bem. É que ele não gosta de aparecer porque ele gosta de manter a vida dele mais privada, né? Mas, no geral, a gente se dá muito bem, a gente gosta de conversar, a gente gosta bastante de humor aleatório, sabe? A gente gosta de rir de bastante coisa que muitas pessoas achariam tipo bem aleatório, sabe? A gente se dá muito bem. E outra pergunta, amigos, como que é a sua relação com amigos? Você conseguiu manter os seus amigos da escola? Você prefere ficar sozinho? Como que é? Então, eu consegui manter a amizade com os meus amigos de escola, né? A gente tem contato até hoje, mas eu não gosto muito de sair, né, com eles. Na verdade, eu nunca gostei tanto assim de sair de casa para ir para a casa de outras pessoas. Eu achava isso muito difícil. Hoje em dia eu estou tentando me acostumar, mas hoje em dia eu vou menos ainda, né, por conta da pandemia, né? Eu já não viajo para dar palestra, então eu também não vou ir para a casa de outras pessoas para aglomerar mais por conta do vírus, né? Mas isso eu estou falando, tipo, antes até de ter começado a pandemia, né? Desde 2014, 2015, eu tinha bastante dificuldade de ir na casa de outras pessoas, mas eu fui tentando me acostumar, mas a gente mantém a amizade até hoje. Tá bom, obrigada. De nada. Posso perguntar? Pode. Boa tarde, eu sou a Andressa, eu sou a mãe do Augusto, de 9 anos, né, que está dentro do espectro. E a minha pergunta é, né, nessa fase, né, que você não era verbal, que os seus pais conversavam com você, que emoção, o que era que você sentia dessa coisa de querer falar, suponho, né, e de não conseguir? Você tem lembranças disso? Você recorda como é que era isso para você? Então, eu não tenho lembranças disso, do que eu pensava exatamente, até porque eu era muito pequeno, né? Então, não tem como eu lembrar exatamente disso.
Mas eu lembro que os meus pais, eles me estimulavam bastante, né, para eu poder conversar. Eles não me obrigavam, tá? Eles apenas me estimulavam para que eu pudesse conversar com alguém, para que eu pelo menos não ficasse só na base da ecolalia e as pessoas não interpretassem de uma maneira ruim, né? Mas é basicamente isso. Uma coisa interessante, Andressa, do Nicolas, que a gente foi perceber assim muito depois, é que grande parte das coisas que ele foi aprendendo ao longo da vida dele tem coisas que ele não utilizou assim, tipo de bate-pronto. Ele foi utilizar tipo anos depois. Então, por exemplo, ele aprendeu sobre divisão celular numa aula de biologia no 6º ano, e ele só foi... 6º ano você tem que idade? 13? 12 anos? Eu acho que eu tinha 11 anos. 11 anos? Sim. Ele só foi trazer para a gente essa aula quando ele tinha 16 anos. Ele foi comentar. Então, olha só que interessante. Muita coisa do que o Nicolas aprendeu, vou chutar aqui, dos 6 aos 10 anos, ele só veio trazer muito depois. Ficou armazenado lá. Então, eu falo isso muito para terapeutas, assim, porque às vezes o terapeuta ele é muito movido pelo quanto ele está rendendo, vamos dizer assim, com aquele paciente. Então, eu estou aplicando aqui a minha ciência, eu estou aplicando aqui a minha terapia, só que eu não estou tendo esse resultado. Não quer dizer que não está sendo aproveitado. Muitas vezes, pode acontecer, não é que muitas vezes, mas pode acontecer desse resultado vir num 3º, 4º momento. No caso do Nicolas, a gente está falando numa diferença de 5 anos entre ele ter tido a experiência com a informação da divisão celular na aula de biologia e depois dele fazer uma piada e trazer essa informação para a gente, que a gente só tentou porque assim, ela era muito fora do contexto do que o Nicolas estava acostumado. Cara, como que você sabe disso? Ah, eu estava numa aula lá na 6ª série e meu professor me ensinou. Aí a gente falou, caramba, ele guardou isso 5 anos e trouxe agora dentro de um contexto, entendeu? Posso fazer uma pergunta para você, Alexandre? Claro. Essa mesma pergunta que eu fiz para o Nicolas, né, na percepção dele, como é que era isso para você? Porque muitos pais têm muito essa angústia da fala. Eu já tive ela muito grande, né? Hoje a gente vai vendo o desenvolvimento e vai controlando isso. E como é que foi essa experiência para você? Porque a gente vive numa sociedade que é muito verbal. Esse momento, né, seu enquanto pai, Sim. como é que era isso? A comunicação verbal, a gente entende ela como a chave para que a sociabilização aconteça, né? Só que hoje a gente sabe que isso não é verdade, porque a gente tem as comunicações alternativas, os softwares, os packs, a gente tem como criar uma comunicação e fazer com que ela aconteça, tá? Mas eu não tinha essa informação naquela época, né? Hoje a gente tem essa informação. Então, assim, a minha angústia naquela época, ela era muito maior, mas eu volto a dizer, a minha maior preocupação era o Nicolas, a gente só sabia que tinha alguma coisa acontecendo com ele, porque ele tem muita resistência à dor também. Então, às vezes a gente ia falar com ele, e aí via que ele estava mais ofegante, assim. Aí a gente punha a mão nele e estava ardendo de febre. Ele tinha muita infecção no ouvido. O Nicolas teve apendicite, ele falava super pouco. Então, assim, para a gente chegar, descobrir onde que está doendo, onde que... Então, isso era o que me deixava, assim, mais preocupado e que me matava realmente por dentro, assim, né? De preocupação. Quando ele começou a repetir trechos de filme, eu falei, bom, ele fala alguma coisa. Porque ele teve um hiato na vida dele dos 3 anos e 8 meses, mais ou menos, até os 5 anos e meio, que ele não falou nenhuma palavra. Até os 5 anos e meio ele não falou absolutamente nada.
poucas palavrinhas que ele falava, papá, mamã, água, que era água, do branco, que era o arroz. Ele perdeu. Aí ficou até os 5 anos e meio sem falar absolutamente nada. Ele só chorava e ria, só isso. Então, quando ele começou a repetir trechos de desenhos que ele assistia, eu falei, opa, a fala está aí. A gente só precisa saber se vai conseguir canalizar. Ele está imitando. Com o passar do tempo, a gente fez uma coisa que alguns profissionais repudiam, mas que para a gente deu super certo. Que as fonos chamam de ecolalia mitigada. A ecolalia que ele tinha, a gente fazia ela ter sentido dentro do contexto daquilo que ele queria falar. Então vamos comer, sei lá, Nicolas, hora do almoço. Aí ele repetiu uma frase de um desenho lá, que delícia esse hambúrguer. Está dentro do contexto que a gente vai comer agora uma comida. Ô filho, mas não é um hambúrguer, né? Isso aqui é uma outra comida. Quando era hambúrguer, opa, esse é um hambúrguer, está dentro. Então a gente começou a premiar, entre aspas, aquelas ecolalias que ele fazia dentro do contexto. E aí, um pouco mais adiante, começou a fazer mais sentido e aí ele começou com 11 anos e 3 meses, 11 anos e 5 meses, ter uma conversa que concatenasse. Falei, Nicolás, ele, opa, onde você está? Estou aqui na sala. Vem aqui para o pai, me traz um copo d'água. Ele sabia o que você está falando, entendeu? Então começou a meio que linkar. Mas antes dessa idade não tinha... Parecia que nunca ia funcionar, entendeu? Mas o desespero era mais com relação a essa questão de quando está com alguma dor, quando estivesse doente, como é que a gente vai fazer? Então isso foi que a gente deixou a gente sempre mais apreensivo. Obrigada aí por responderem. E fiquei até muito alegre, porque você trouxe algumas fases aí do Nicolas, né? Que eu estou vendo o meu filho um pouco em algumas fases dessa. Então, muito bacana. Obrigada mesmo. Nada. Tem mais mão levantada aí, pode perguntar. Vai, Jânio. Eu sou o Jânio, do Lar Instruído Paciguara, do LB3. É um prazer estar aqui com vocês. Sou novato no assunto, já assisti a alguns eventos do Lar Instruído Niterói Fonseca. Parabéns ao Lar Instruído Niterói Fonseca por essa atividade. 2 perguntas. A primeira, você quase respondeu, Alexander. Essa questão dele não falar, e parece que teve uma outra mãe, um outro dia, também falou que o filho ainda não está falando. Era uma dificuldade, você falou da fome, era uma dificuldade na garganta e tal, ou não? Era do cérebro comunicar com a garganta e se expressar? No caso do Nicolas, a gente não sabe ao certo, né? A gente não sabe se ele tinha a conexão funcionando no cérebro e não usava por opção, não quero falar. Que tem isso, tá? Tem o autista, a gente conhece autistas Brasil afora, e fora do país também. Tem autistas que falam 3, 4 línguas, só que ele só escreve, ele não fala absolutamente nada. E ele tem toda a parte motora, a parte de construção vocal, palato, tudo certo, língua, tudo certo. Então, teoricamente, ele poderia reproduzir o som. Então, não reproduz, às vezes, por uma opção, né? Ou por algum outro tipo de dificuldade. Alguns autistas têm uma condição que chama apraxia da fala também, né? Que já está linkado mais questões físicas, mas que também podem ser trabalhadas. E tem também autistas que têm a parte realmente estrutural bastante comprometida, né? Então, por exemplo, a língua ela é formada, a gente conhece um autista que a nossa língua das pessoas típicas, ela é formada por 3 partes. Esse autista ele tem 2 partes da língua, então ele tem uma dificuldade muito maior de falar. Né? Mas, normalmente, a grande maioria, né, acaba não falando realmente por uma questão, pelo que se entende, de conexões realmente de
cerebrais, né, de possibilidade de funcionamento mesmo de conexões sinápticas, né? Então é e outra parte por opção e talvez uma minoria por conta de problemas realmente de defeito na parte da fala mesmo, né, de anomalia. Uma segunda pergunta, a título de conhecimento, como eu disse, sou novato, não conheço pessoalmente nenhum autista, por enquanto, apenas de forma digital, internet e tal. Por exemplo, estou conhecendo hoje o Nicolas. Teve um dia que houve uma live pelo Instagram, uma mãe de autista era a mediadora e os outros 3 adultos foram contando, como você agora, contando a experiência deles e tal, adultos, e eles já tinham até filhos. E, por exemplo, eu assisti no YouTube e tal, uma entrevista, o repórter foi na casa da família, o rapaz tinha, se não me engano, 23, 24 anos, um pouco gordo, e as imagens que se passou dele em silêncio. Ele não estava falando, ele não reagiu ao repórter, né, digamos, apático. Pelo menos o trecho que mostrou na reportagem. Uma outra reportagem, isso, Brasil, esqueci o nome do repórter. Uma outra reportagem, ele visitou, eram dois filhos, na faixa de 11 e 13 anos, por aí. Eles receberam a reportagem lá, falaram alguma coisa, um dos filhos até subiu de cavalinho nas costas do repórter, brincou um pouquinho ali, uns 2, 3 minutos, e depois eles praticamente esqueceram que esse repórter estava lá e, digamos, eu vou usar essa expressão, ficaram no mundo deles. Sim. E de um filme, uma série, eu não gravei o nome da série, assisti só um capítulo, de um autista que hoje é independente, técnico de computação, alguma coisa assim, e que num bar lá ele percebe o filho da garçonete mexendo umas peças lá assim, que o colega vai, eles jogam xadrez. E o menino não fala, não falou lá, não reagiu, não interagiu com ninguém, mas interagiu no xadrez. A mãe falou, eu não sabia que meu filho jogava xadrez. E a criança de uns 8, 9 anos. Então, o que eu percebi, eu, novato no assunto, essas diferenças, um interagiu, o outro não, assim, cada um a seu tempo, cada um de um jeito? Eu vou colocar o fone para te responder. É melhor. Por causa dos sons que estão tendo. Sua pergunta foi excelente. O que acontece é o seguinte. Hoje, o transtorno do espectro do autismo, e a gente usa o termo espectro, ele é um leque de variabilidade. Então vamos imaginar uma paleta de cores, onde você começa do branco, você vai ela gradativamente escurecendo até chegar no preto, vamos colocar assim. Então vamos classificar essa paleta. Da cor mais clara, eu considero que o nível é o mais leve possível. Então, uma pessoa que praticamente ela não precisa de suporte. Ela tem alguns fenótipos, ela tem algumas características dentro do espectro. Hoje a gente tem um termo científico que chama espectro ampliado. Então é um cara que ele já é considerado típico, mas ele está dentro do espectro em algum percentual. Já a cor mais escura, eu tenho um grau de severidade maior, onde eu preciso de um suporte. Então é um autista não verbal, com comorbidades associadas, uma deficiência intelectual, uma epilepsia, enfim, vamos dizer assim, um pacote completo. Por que foi colocado todo mundo dentro desse mesmo guarda-chuva? Pô, eu não consigo separar isso. Antigamente você tinha algumas separações, né? A mais comum, a gente utilizava o termo Asperger, síndrome de Asperger, que era utilizado pelos estudos do Hans Asperger, que, na verdade, na época, ele foi
um dos que estava estudando o autismo, né? Em paralelo com o Kanner, e lá ele tinha um estudo. Os autistas que ele utilizava no experimento dele eram autistas de melhor funcionamento, com altas habilidades, tá? Uma curiosidade macabra, mais adiante descobriu-se que o estudo dele era apoiado pelos nazistas e eles tinham o objetivo de encontrar super-humanos. Então, como eles tinham, né? Então, a síndrome de Asperger, eu particularmente eu não ligo, tá? Eu acho que quer falar do jeito que o importante é haver a comunicação. Mas dentro da comunidade hoje, o termo Asperger é um termo que já não cai muito bem por conta disso, está ligado ao nazismo, né? Mas enfim, colocou-se todo mundo dentro do mesmo, debaixo do mesmo guarda-chuva, todo mundo dentro do mesmo balaio, para você conseguir classificar de uma maneira rápida e simples e conseguir brigar pelos direitos e por políticas públicas para esses indivíduos. A razão é simplesmente essa, tá? É bem verdade que você tem, por isso que a gente usa o termo espectro. Então você tem o cara que ele é super leve, ele não precisa de apoio, tem os fenótipos, e você tem o cara que precisa de muito suporte. De maneira geral, a gente classifica isso em 3 níveis. Nível 3, maior suporte. Nível 2, pouco suporte. E nível 1, o menor suporte possível. Hoje o Nicolas, a gente diz que ele está no nível 2, apesar de toda essa interação dele. Por quê? Ele perdeu um pouco da capacidade dele, por exemplo, de sociabilizar. Ele está com uma dificuldade hoje de sair de casa, ele não consegue pegar uma condução, tem uma dificuldade, né? Então, a gente regrediu em algumas áreas que a gente vai ter que trabalhar quando essa pandemia melhorar, quando a gente puder sair, tá? Mas, via de regra, sim, classificou todo mundo junto para a gente poder ter força de buscar os nossos direitos e a nossa... facilitar o entendimento jurídico disso. Minha opinião particular em relação a isso. O mundo, a nossa comunidade, ela é uma comunidade muito, muito dispersa e muito dividida exatamente por conta disso. A gente tentou unir isso por questões jurídicas que facilitou, mas o que eu preciso para um autista nível 1 é completamente diferente do que eu preciso para um autista nível 3. E olha só, presta bastante atenção no que eu vou falar. Não quer dizer que o nível 1 precisa é menos importante do que o nível 3. É que são coisas diferentes. Eu tenho, por exemplo, autistas do nível 1 que têm um índice absurdo de suicídio, porque eles não conseguem se enxergar socialmente. Então existe um nível altíssimo, nível altíssimo de suicídios em autistas de nível 1. Né? E normalmente são autistas que, às vezes, eles têm Ai, cara, me fugiu o termo. Não é superdotação. Tem uma alta habilidade associada. A minha esposa foi diagnosticada dentro do espectro agora, já depois de adulta, por uma psiquiatra. E a Anitta, sim, ela tem altas habilidades dela. A alta habilidade que eu falo assim, eu vou dar o exemplo dela para ficar claro. A Anitta nunca estudou veterinária. Ela precisava entrar num curso de doutorado pela USP para estudar autismo, porque estava ligado a células-tronco, tal. Tem todo um desenho acadêmico para ela chegar à entrada dela pela veterinária na USP, para estudar autismo. Só que para ela entrar pela faculdade de veterinária, ela teria que prestar uma prova de doutorado que envolvia veterinária. Então, por mais que ela tivesse toda uma bagagem de conhecimento que ajudaria ela a desenrolar os estudos que ela ia fazer, inclusive os estudos dela de doutorado dentro da universidade, eles não poderiam deixar ela entrar sem participar pelo processo seletivo, que o processo seletivo é a prova de veterinária. Não tem um outro caminho. Só que quando ela teve essa informação, a prova era 6 meses.
daquela data que ela ficou sabendo dessa informação, daqui 6 meses é a prova de veterinária. E ela tem que passar. Eu falei, cara, você tem que fazer essa prova, você tem que passar. Ela nunca tinha estudado veterinária, ela sentou na cama, abriu 2 notebooks, meia dúzia de livro, e estudou, fez a prova e passou em segundo lugar, concorrendo com uma série de... Então, assim, é isso que eu tô falando, entendeu? E aí você tem um autista que não consegue simplesmente ir no banheiro, cara. Então, qual que é o problema hoje? E que eu acho que no futuro próximo vai separar de novo, porque conforme a ciência, o que a ciência está fazendo? Ela está descobrindo a síndrome de Rett era um autismo exclusivo de meninas, porque na verdade ela ataca o cromossomo Y, né? Agora eu me confundi, homem é Y, X. Não, homem é Y e então, mulher é X. Isso, que a mulher tem os dois. Aí a síndrome de Rett, ela ataca o cromossomo Y. Como ela ataca o Y, se é masculino, o feto já morre. Se é feminino, como ela tem o X, o feto nasce, depois de alguns anos desencadeia essa síndrome. Que até uns 2 ou 3 anos atrás, ela era considerada, estava dentro do autismo. Então estudou, descobriu, cara, isso aqui é síndrome de Rett. Reclassifica, sai do autismo, é uma síndrome à parte, entendeu? Então eu acredito que com os estudos que vão acontecendo, né, imaginando uma linha de estudos dos diferentes níveis de autismo, hora ou outra você vai tirar dessa cesta autismos que vão se transformando transtornos em síndromes e que vão sendo classificados separadamente. E que vai estar todo mundo dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Ponto. Mas você vai ter classificações que, inclusive, vão servir para futuros estudos envolvendo medicamento, envolvendo clipper de genético, tem uma série de coisas que estão a medicina envolvendo nanotecnologia, tem um monte de coisa que está caminhando aí que se Deus quiser, talvez eu não viva para ver isso. O Nicolas não vai gozar desses avanços, mas a gente já participou de uma série de estudos e o que a gente está deixando aí, o doutorado da Anitta, foi um doutorado maravilhoso, que ele busca, inclusive, entender esses fatores ambientais e genéticos, qual é a correlação deles, né? Em 2.748 famílias, que a gente teve esse estudo, que as famílias participaram voluntariamente, o estudo, e desse doutorado dela, a gente sai ramificando uma série de outros doutorados, que, infelizmente, hoje, pela situação atual do país em relação à ciência, em relação ao investimento nessa área, está parado. Então a gente tem que orar a Deus para numa próxima oportunidade, está guardado, está aí o capital acadêmico, o capital intelectual está guardado, vai ser usado aí numa outra oportunidade. Não sei se eu respondi sua pergunta. Pessoal, posso fazer mais uma? Posso. Cássia, a gente pode responder essa e finalizar? A gente tem uma outra. Podemos sim. A gente tem um outro evento agora às 5 horas. Tá, vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho, Alexandre. Tá bom. Como você, né? Você, Anitta, tem uma vivência assim, né? Acadêmica e tudo, né? De estudo. Peraí, se despede como você. Pessoal, peraí. Preciso ir, tá? Mas muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, pai. Um grande abraço para todos vocês, viu? Tchau. Muito obrigado pela sua participação, Nilson. Tá, pode deixar. Obrigado. Pode falar, desculpa interromper. Tá, vamos lá. Tá, nada. Vamos lá, Alexandre. Assim, como eu falei isso, né? Que você e a Anitta vivem assim, né? Como vocês veem esse cenário, eu não sei se, né, vou falar cenário, né, de diagnósticos, assim, tardios, assim, o que você tem para mim, né, são coisas pessoais aqui, mas, assim, de meninas não diagnosticadas, né, na fase da criança, que passa despercebida, a gente vai descobrir que lá na frente, tá? Foi legal você falar disso. tem, assim, né?
Foi legal você falar disso porque eu fiquei devendo uma resposta para a dona Adel. Nem sei se ela está aí ainda, que na verdade ela Não, ela falou, né? precisou atender uma pessoa que chegou aqui. Tranquilo. Hoje, a gente tem na literatura, nos estudos, nas amostras que são evidenciadas, né, de populações com TEA, a gente tem sempre disposto uh, 4 meninos, né, uma menina para cada 4 meninos. Né? Então, seria 20%, né, da população de autistas, a gente poderia estimar que são do sexo feminino. Então, eu vou responder essa pergunta em 3 partes. A primeira é, hoje a gente tem as questões ainda muito dentro da nossa, socialmente estruturado, o comportamento feminino. Então a mulher, aquela coisa da mulher mais quietinha, aquela mulher que é um pouco mais tímida, ela é tão inteligente que ela é tímida, tal. Então a mulher hoje ainda, ela disfarça muito essa questão do diagnóstico. Por isso que elas são diagnosticadas muito tardiamente e às vezes nem são diagnosticadas, tá? Porque existe um outro fator relacionado a isso, que é o sexo masculino, ele é muito mais propenso a essas questões do neurodesenvolvimento. Então, hoje as doenças, os transtornos e as síndromes que são relacionadas ao neurodesenvolvimento, elas são muito mais frequentes no sexo masculino do que no sexo feminino. Não se sabe ainda ao certo o porquê, se tem alguma coisa ligada com o hormônio masculino, o hormônio feminino é um protetor, não se sabe ao certo o porquê, mas isso é uma coisa que a gente constata também nos estudos, de maneira geral, isso englobando todas as doenças do neurodesenvolvimento. Então, para que uma mulher seja autista, vamos entender o seguinte, é como se eu tivesse um copo, né? Então vou usar o exemplo da minha caneca, né? Então assim, de forma bem simples, para que um homem seja autista, eu preciso dessa carga genética. De forma bem, estou sendo bem lúdico assim mesmo, tá? Então, uma carga genética dessa, o sexo masculino, ele já é autista. Para a mulher, ela precisa de uma carga genética. Carga genética que eu estou falando são genes ligados ou mutados que estão correlacionados ao transtorno do espectro do autismo. A mulher, para ela ser autista, ela vai precisar de uma carga muito maior de gene. Por conta dessa, vamos dizer assim, eu vou chamar de proteção, mas não é isso, tá? Essa predisposição do sexo masculino. Então, ela vai precisar, às vezes o homem com uma carga muito pequena, ele já nasce com o transtorno. E a mulher, ela precisa de um copo muito mais cheio, né? Aqui o meu dedo tá simbolizando o copo cheio, deu para entender, né? Eu sou péssimo de exemplo, mas tomara que vocês tenham entendido. Então, isso é um fator, tá? Agora, a Cássia até abriu falando isso. Hoje em dia, o autismo tem muitos diagnósticos e tal. Nós, enquanto medicina, ciência, a gente aprendeu a ler mais o transtorno. Então, hoje, o diagnóstico ele é muito mais assertivo. Eu não posso dizer que nunca existiu, que hoje o número de autistas é menor do que, sei lá, 20 anos. Pode ser que seja por uma questão ambiental, mas hoje eu não tenho, eu posso especular isso, mas eu não tenho provas, eu não tenho evidência científica disso. Então pode ser por conta do uso indiscriminado de medicamentos, ou da poluição, ou de drogas, ou de consumo excessivo de álcool, e aí eu vou colocando barra ou e vou colocando um monte de coisa. Pode ser que hoje a gente tenha um ambiente mais propício para que as pessoas nasçam dentro do transtorno do espectro do autismo. Eu, particularmente, entendo que pode até existir uma predisposição por conta de uma série de questões ambientais que a gente tem envolvidas nisso. Com certeza, eu arriscaria sim um valor muito alto que isso é verdade. Eu afirmaria que isso é uma verdade. Mesmo não tendo evidência, eu afirmaria que é uma verdade.
Mas a grande, né, o grande boom de diagnósticos é porque a gente aprendeu, a gente se especializou, a gente começou a trocar mais informação, e é tão verdade que a minha experiência de buscar o diagnóstico do Nicolas há 20 anos atrás é completamente diferente de uma pessoa que vai buscar um diagnóstico hoje. Essa pessoa vai encontrar dificuldade, vai encontrar uma série... Vai, mas infinitamente menor do que naquela época. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, obrigada, tá? Beleza, pessoal? Alexander, muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer vocês por essa oportunidade. Eu adoro falar desse assunto, adoro falar da nossa história. Sigam a gente nas redes sociais. Esse nosso contato, Cássia, fica à vontade de passar para as famílias. A gente só não entra muito no âmbito de medicação, de questionar laudo, essas coisas, mas o que a gente faz é sempre dar um direcionamento, dar um acolhimento. Às vezes a família acabou de receber o diagnóstico, está meio perdida, a gente faz um bate-papo. Normalmente eu faço isso muito com o Nicolas, porque a Anitta, ela é o capital mais científico, mais acadêmico, e para não sobrecarregar ela, então eu deixo ela sempre um pouco mais isolada. Mas se em alguma outra oportunidade vocês quiserem falar de uma coisa um pouco mais técnica, a gente tenta casar a agenda dela, colocar ela aqui com vocês também, vai ser um prazer, nossa satisfação poder ajudar, dividir com vocês um pouco da nossa história, um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aí também ao longo dos anos. Muitíssimo obrigada. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Bom, gente, acho que fechamos com chave de ouro nossa tarde, né? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Beijo, Jânio. Beijo, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Amém.